Olá, tudo bem? Bem, já estamos entrando na nossa sequência de vídeos da alavancagem financeira e operacional, tá? Que nós vamos trazer na disciplina de análise das demonstrações contábeis. E aí, o que é que eu trago para vocês sobre isso? Primeiro, a discussão sobre o que é alavanca. Alavanca nada mais é do que uma ferramenta que permite que a gente amplifique a força, que a gente coloque mais força em algo que a gente quer alcançar. Então, quando a gente fala de alavancagem financeira e operacional, significa que nós estamos usando instrumentos para amplificar a força ou a rentabilidade da nossa empresa, tá? Porque o que a gente na empresa, nossa empresa quer é ter uma maior rentabilidade, ok? E aí, duas breves definições para entrarmos objetivamente no assunto. O que é alavancagem operacional? Na alavancagem operacional, nós vamos avaliar a rentabilidade da empresa a partir da estrutura de custos fixos e variáveis. Talvez você já tenha visto alguns conceitos de alavancagem operacional nas disciplinas de custos, tá? Que fica inclusive mais detalhado. Já que vocês tenham visto algumas definições de custos com mais detalhes. Aqui a gente vai fazer apenas algumas análises bem breves. E o segundo ponto é a alavancagem financeira, que vai observar a rentabilidade da empresa a partir da adoção de endividamento. Então, a empresa espera ter uma maior rentabilidade utilizando capital de terceiros, tá? E aí a alavancagem financeira vai permitir que a gente avalie isso. E vamos começar pela alavancagem operacional, tá? Que é uma medida de sensibilidade do lucro operacional líquido a variações da receita, né? Ou seja, quanto é que o lucro vai variar quando nós tivermos uma variação da receita, percentualmente falando. A receita subiu 10%, o lucro sobe quantos por cento quando nós temos uma variação da receita? É isso que a alavancagem operacional fala, tá? Quando a alavancagem operacional é alta, uma pequena variação das vendas tende a afetar muito o valor do lucro da empresa, ok? Quando a alavancagem é baixa, uma variação nas vendas, na receita, tende a afetar um pouco menos o lucro operacional da empresa. Isso nos dá a observação que a alavancagem operacional indica cada 1% de variação na receita, né? Em outras palavras, qual o percentual de variação do lucro, tá? E aí a fórmula vai indicar o grau de alavancagem operacional. Bem, nós temos essas três fórmulas, que é a variação do lucro sobre a variação das vendas, tá? Esse lucro operacional, a gente vai utilizar o lucro antes do resultado financeiro da DRE. Nós temos uma outra fórmula, que é o lucro operacional, o lucro antes do resultado financeiro, dividido pela variação da quantidade vendida. E o grau de alavancagem operacional também pode ser calculado pela margem de contribuição, dividido pelo lucro antes do resultado financeiro, que a gente denominou lucro operacional, tá? A gente vai utilizar essa primeira fórmula, porque ela é mais fácil de observar, de identificar, utilizando os demonstrativos contábeis, tá? Como a gente trata de variação, eu já antecipo que vocês precisam pegar esses dados de lucro antes do resultado financeiro e das vendas para o ano anterior da nossa avaliação, tá? Se a gente está avaliando 18, 19 e 20, vocês vão precisar coletar 2017. E aí a gente pode observar ou comparar o grau de alavancagem junto com a margem operacional, que vai medir a eficiência operacional, tá? E aí a gente já vai trazer mais uma vez essa fórmula que nós já vimos, que nada mais é do que o lucro operacional ou lucro antes do resultado financeiro dividido pelas receitas de vendas, tá? Isso aqui também é uma margem para a gente observar. Aqui está um exemplo, ok? Que vocês podem, que aqui a gente fez com margem de contribuição, por isso que nós podemos fazer com todos os anos de duas empresas, tá? O que a gente já pode dar uma olhadinha nessa tabela? Percebam que quanto menor o grau de alavancagem operacional, maior a margem operacional, tá?
E isso, o que é que diz a gente? O que é que eu já posso antecipar para vocês? Né? No grau de alavancagem operacional, aqui nós temos empresas que têm os custos de despesas variáveis semelhantes por unidades. Quando a gente amplia, quando a gente aproveita a estrutura da empresa, aproveita a estrutura fixa da empresa, percebam que o lucro dela vai aumentando, sem que ela aumente os custos e despesas fixos, significando que existia uma parte da empresa que estava ociosa. Então, ela está ampliando as suas vendas utilizando a parte ociosa que ela tinha na empresa, tá? Então, ela está se tornando mais eficiente. Então, o grau de alavancagem operacional, ela vai me dizer também, ela pode me dizer também que a empresa, quando está muito alto esse grau de alavancagem, que a empresa tem partes que não são bem utilizadas, que estão ociosas, tá? Então, quando ela vai diminuindo essa ociosidade, vai trabalhando e utilizando melhor essa ociosidade, desculpem, o grau de alavancagem operacional vai reduzindo, por sua vez, a margem operacional vai aumentando porque ela está sendo mais eficiente, ela está vendendo mais utilizando a mesma estrutura, tá? E aí, nós podemos perceber que quanto menor o grau de alavancagem operacional, maior a margem operacional, tá? E aí, como eu disse a vocês, maiores graus de alavancagem operacional podem indicar ociosidade na estrutura da empresa, tá? Nos custos fixos. Menores graus de alavancagem operacional podem indicar uma empresa mais enxuta, tá bom? Que utiliza toda a estrutura, utiliza bem a estrutura fixa dela, tá? E aí, o que a gente chama atenção? Bem, se eu quero um grau de alavancagem enxuto, significa que eu vou ter uma estrutura fixa da empresa e eu vou utilizá-la o máximo que eu puder. Mas aí a gente chama atenção para o seguinte: empresas que têm uma estrutura fixa maiores, estruturas fixas maiores, tá, que ela tem uma estrutura que vai, independente da quantidade produzida, vai estar ali, que são conceitos que vocês viram em custos, elas correm um pouco mais de risco em momentos de volatilidade de suas vendas. O que isso significa? Observem que, independente da empresa vender, ela vai ter aquela estrutura de custos e despesas fixos. Tá? Então, se ela tem uma venda muito baixa, ela vai ter que pagar aquele custo da mesma forma, falando de caixa. Isso para a empresa é arriscado. Quando a empresa opta por custos variáveis, geralmente os custos variáveis tendem a ser um pouco mais caros, tá? E aí ela faz isso porque o momento está volátil, por exemplo, ela vai ter uma estrutura de risco menor, mesmo sendo mais cara, porque os custos variáveis tendem a ser mais caros, tá? Como mão de obra, quando é variável, tende a ser um pouco mais caro. E aí é isso que a gente precisa observar, tá? Então, em resumo, o que a gente vê sobre o grau de alavancagem operacional? Se a empresa tem um grau de alavancagem muito alto, pode indicar que os custos fixos dela, que a estrutura fixa dela tem ociosidade, tá? Então, quando ela vai aumentando as vendas dela, sem aumentar os custos fixos, é um sinal de ociosidade, tá? Do contrário, se a empresa tem um grau de alavancagem pequeno, significa que ela tem utilizado bem os seus custos, sua estrutura fixa, que é vista pelos custos fixos, tá? Mas a empresa pode optar por ter uma estrutura de custos fixos menor e adotar custos variáveis. Qual é a desvantagem? Custos variáveis e despesas variáveis tendem a ser mais caros, mas aí em um ambiente de risco, de volatilidade de vendas, ou seja, vende muito num mês, vende nada em outro, talvez seja mais vantajoso, é menos arriscado para a empresa adotar custos variáveis, tem uma estrutura menor de custos variáveis, tá? A gente vai parar por aqui, que o vídeo já está longo. No próximo nós vamos falar um pouco sobre alavancagem financeira. Qualquer dúvida, posta no fórum. Um abraço, tchau, tchau.